Olá, irmãos. Que bom estarmos de volta aqui para continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina. Hoje, quarta-feira, 16 de outubro de 2024, o tema temas recorrentes, fé / incredulidade. Nós temos alguns textos aqui, João 3, 16 ao 21, João 9, do 35 até o 41 e João 12, do 36 ao 46. Como esses textos refletem o tema da fé e da incredulidade encontrado no prólogo. Nós percebemos aqui, se nós formos voltar para João 3,16, lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós entramos aqui, nós percebemos na parte do crer. Você quer ter a vida eterna? Você precisa crer. Quando nós vamos para a parte do capítulo 9, lá ele vai falar, vai ter uma conversa com uma pessoa, e ele vai falar ali que, com aquele cego, né? Ele é quem fez o milagre, né? E ele diz: eu sou aquele que fala contigo. E ele começa a ter uma conversa com ele, falando justamente de enxergar, de ver, de luz, da pessoa estar cego. E mesmo às vezes você pode estar bom da sua vista, mas você está cego espiritualmente. E os fariseus estavam assim. E eles estavam entrados naquela discussão, né? Então você está chamando a gente de cego, quer dizer que a gente não conhece a palavra, que a gente não estuda, a gente não sabe discernir entre a nossa mão direita e a nossa mão esquerda? E quando nós vamos para o último texto, do capítulo 12, do versículo 36 ao 46, nós percebemos essa mesma condição. Jesus falando de luz, falando que a gente precisa ver a luz, e quando nós estamos na luz, nós permanecemos na luz. O Evangelho de João, a humanidade, está dividida em dois grandes blocos, né? Dois grandes grupos. Os que creem em Jesus e o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida, o Messias, né? E os que, tendo a oportunidade de crer, escolheram não fazê-lo. Então a gente tem esses dois grandes grupos hoje no mundo. Pessoas que escolheram acreditar e seguir a Jesus, e as pessoas que preferem não acreditar, nem mesmo que ele existe, né? São ateus, os auto-intitulados ateus, acreditam apenas na ciência, no que eles podem provar, no que eles podem ver, né? E a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Então a nossa condição de fé, de crer, não significa uma fé irracional. Nós acreditamos em Jesus, que através da nossa fé, mas nós percebemos ele através das coisas que acontecem. Tudo que nós criado no mundo, tudo que existe, testifica de um ser criador, de uma mente inteligente, né? Um arquiteto do universo, que criou todas as coisas de uma maneira muito complexa, né? E que se é estudado e percebe-se isso, né? Em tudo que existe no mundo. O interessante é observar que o substitutivo de fé e crença, que hoje é no grego, pistes, né, nunca ocorre no Evangelho de João. No entanto, o verbo crer, pisteriol, aparece 98 vezes em comparação com o total de 241 vezes em todo o Novo Testamento, né? Este verbo é um tema muito importante em João, né? Então, esse conceito é algo muito importante dentro do livro de João, para que você possa entender e compreender melhor o evangelista, né? O crer, o acreditar, a fé, que luta cada dia com as coisas que você não entende, com as coisas que você talvez não conhece. Então, você precisa ver para crer. É o que Tomé disse para Cristo, né? Se eu não colocar a minha mão na ferida dele, no lado dele, eu não vou acreditar. Imagina que isso aconteceu com um discípulo de Jesus. Então a gente percebe que muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, e quando as coisas não saem de acordo com aquilo que a gente acredita, o que a gente imagina, nós começamos a duvidar. Pedro também passou por isso. Nós já passamos por isso. Muitos passaram por isso no passado. Mas Deus sempre se mostrou presente, mesmo no silêncio. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma fugitiva dos nazistas, ela foi se esconder numa caverna. E os aliados, quando chegaram depois de terem vencido a guerra, foram procurar ali onde que estavam os sobreviventes. Eles adentraram aquela caverna, encontraram aquela mulher morta. Mas ela tinha deixado uma inscrição na parede. E essa inscrição que ela tinha colocado na parede dizia o seguinte: creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Creio no amor, mesmo que eu não sinta. Creio em Deus, mesmo que ele permaneça em silêncio. Essa é a fé que nós precisamos ter. Mesmo que a gente esteja com perigo de morte,
Mesmo que a gente tenha um período de perder tudo na nossa vida, mas nós temos que permanecer acreditando nesse Deus que tudo pode, que tudo vê e que tudo faz na nossa vida. Os incrédulos, por outro lado, eles normalmente vão até Jesus para afrontá-lo. Eles não estão realmente dispostos a aceitar Jesus como seu Salvador, crer nos seus milagres, mesmo vendo milagres acontecerem naquela época. Os fariseus, os saduceus e tantos outros grupos ali que estavam ali naquele momento ali, rodeando Jesus, eles estavam só interessados em matar Jesus, em eliminar Jesus, porque Jesus ali era um inimigo, né? Era alguém que poderia ocupar o trono e agora estabelecer um novo reinado, colocar os seus discípulos ali em lugares exaltados, né? E agora dominar e tirarem eles das suas posições. Essa era a grande preocupação do Sinédrio. E nós sabemos que Jesus não veio a essa terra para instituir reino terrestre. Ele deixou isso bem claro. Muitos acham difícil aceitar as palavras de Jesus, ou veem quebrando antigas tradições, em vez de atender às expectativas humanas. Eles o julgam em vez de permitir que a sua luz brilhe e avalie e julgue. Essa atitude é clara, à vista de inúmeras vezes nos líderes religiosos daquela época, e talvez nos líderes religiosos de hoje também, né? Que como guias espirituais da nação deveriam ter sido os primeiros a aceitar Jesus. Eles deveriam ser os primeiros, né? Como a lição diz aqui, a aceitar Jesus, porque eles acompanhavam as profecias, eles sabiam que as profecias apontavam para Jesus. Lembra o que foi que Simão disse quando pegou Jesus nos seus braços? Ele diz assim: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação, né? Tocaram no Salvador Jesus. Ele reconheceu Jesus como sendo o Messias, né? Aquela criança. De que forma você hoje vive sua fé em Jesus? Essa é uma pergunta para mim e para você, né? Em vez de apenas concordar com ele como Messias, né? Porque é importante saber a diferença entre essas duas coisas. Porque é importante nós sabermos a diferença entre simplesmente concordar com o que está escrito e realmente viver o que está escrito. Muitas pessoas têm simplesmente concordado com o que está escrito, mas não querem viver, porque viver significa renúncia. Viver significa você agora tomar uma posição ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar disposto a sofrer toda e qualquer dificuldade para manter-se firme ao lado dele e ao lado da verdade. Sabe por que aquelas pessoas morriam no tempo da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada? Porque elas estavam dispostas a dar a sua vida por Jesus, porque elas acreditavam em Jesus, porque elas amavam Jesus. E hoje as pessoas não fazem isso porque vivem simplesmente de aparência. Essa é a grande realidade. É a diferença entre os que verdadeiramente creem e aqueles que simplesmente se acomodam e ficam ali no meio da multidão sem tomar uma posição. Que eu e você não sejamos desse segundo grupo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por saber que Tu continua trabalhando na nossa vida e no nosso coração, para que nós tomemos uma posição ao Teu lado. E naquele dia, quando Tu voltares, Senhor, nós queremos estar preparados para nos encontrar contigo. Em nome de Jesus.